Olá, pessoal. Espero nos encontrar bem, tá? Eu dei start aqui na gravação da web aula ao vivo de acionamentos de dispositivos elétricos automatizados, tá? Antes da gente iniciar a segunda aula, eu vou compartilhar com vocês as diretrizes aqui do Senai Unidigital, tá? Diretrizes essas que os professores do presencial, do EAD e os alunos, né, são orientações que eles devem seguir para a gente ter uma aula, né, mais eficiente aqui, para a gente consiga, né, eu consiga ministrar a aula e vocês consigam tirar as dúvidas, né, quando, né, o horário aí permite você estar acompanhando junto aqui, tá bom? Eu vou compartilhar aqui e depois a gente volta à nossa programação normal, tá? Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Gente, eu vou compartilhar a tela aqui. Bom, na aula anterior, né, eu até aproveitei, a gente fez aqui um exercício, vai até o exercício 1 da lista, né, ela tá aqui, ó. Não, tá em material do curso, acho que é no biblioteca, deixa eu ver aqui. Exercício de fixação, tá? Ela tá nessa pasta aqui. E daí a gente falou sobre o princípio aqui da pneumática, tá? Essa UC aqui, ela é até relativamente extensa, mas eu vou buscar logo, né? Depois a gente fala das nuances aí da pneumática e da hidráulica, tá? Mas enquanto eu aprofundo mais aqui na pneumática, aproveitando que na aula anterior a gente já aprendeu de forma bem básica, bem simples aí, como que o simulador, o Fluidice em pneumática funciona e o da FEST, tá? Eu vou aproveitar para a gente analisar a atividade um que tem a ver com pneumática, tá? E aí no decorrer, tá? Aí eu aproveito já na terceira aula, a gente analisa a atividade 2 e a partir de então, da 4 até a 7 a gente aprofunda mais na teoria, tá? Estou fazendo isso para ficar mais dinâmico, tá? A gente analisa a atividade, eu falo o que é necessário, né? Por exemplo, na aula passada, o que que foi necessário você aprender aí, né? A nomenclatura básica, como você nomeia uma válvula aí, né? E os comandos da válvula e como que você identifica, né, a simbologia no programa. Até mesmo porque a atividade um e a 2 só é possível você fazê-la se você já conhecer o básico do programa. Por isso que na a primeira aula foi como funciona o programa e qual que é a nomenclatura básica. Eu aproveitei aqui o, o software de pneumática. Tá? Vamos lá. É,
Você vai vir aqui, ó, na pasta de situação de aprendizagem. Já vamos criar aqui a nossa pastinha de atividades, tá? Já vamos baixar o arquivo aqui, ó. Essa pasta aqui, ele já tem todos os arquivos, a situação de aprendizagem, né, o contexto e as duas folhas de atividade. A primeira é do exercício de pneumático e a segunda é do hidráulico. Hoje a gente vai, juntamente aí com um programa, né, o Fluidisim aí da Festo, fazer essa atividade aqui, né, ver como é que ela funciona, como é que esses princípios todos eles funcionam, tá? Eu vou baixar aqui individualmente cada uma aqui, ó. Se quiser, você clicando no nome do arquivo, você baixa ele individualmente, tá? Deixa eu só pagar aqui alguns arquivos aqui que nesse momento não é interessante para gente. A atividade um, que é a atividade de hoje. Como o meu drive aqui ele tá bem cheio, e aí provavelmente em função do nome extenso aqui, como tem muitas pastas, eu vou fazer igual eu fiz na UC anterior aí, né? Eu vou abreviar aqui como ATV1 e a da atividade que a gente vai analisar próxima aula de ATV2, que não vai ter problema na hora de abrir o arquivo. Sempre quando você tem muita pasta no computador e aí é um drive externo, né? Ela às vezes dá esse problema, tá, pessoal? Essa é uma forma da gente contornar isso. Deixa eu tirar aqui a marcação do parágrafo. Pegar aqui a folha da atividade um. Ó, inclusive tem um circuito hidráulico aqui, né? Ou pneumático, quer dizer. Ó, tem uma montagem, tem duas, tem três montagens aqui. Interessante. Vamos lá. Gustavo é jovem, né? 20 anos, sempre gostou de máquinas e circuitos elétricos. Por isso optou pelo curso técnico eletrotécnica aqui no Senai, né? Formou-se recentemente, né? Então ele está buscando, né? Uma oportunidade na área. Aqui não fala se ele já estagiava, né? Mas provavelmente, né? Pelo menos os alunos aí, principalmente dos cursos presenciais aqui que eu, né? Às vezes tenho que ministrar aula. O que eles me relatam é que ele já trabalha, estagia, principalmente aqui em Goiânia, ó, a Eletrotransol, ela absorve bastante desses alunos, né? Se você estiver procurando estágio aí, aqui em Goiânia, né? Na Grande Goiânia, Eletrotransol, tem a Transol em outros, a Gel também, a Eletroenergia, tá? E isso eu estou falando dos que eu mais conheço aqui, tá? Então, ele está buscando, né, uma colocação, né? O sonho é trabalhar na indústria, né? Por isso que ele fez o eletrotécnico aí, né? Depois, né, para aplicar tudo que ele aprendeu lá no curso técnico. Então, a empresa qual ele está pleiteando uma vaga é a Ingetec, né? Produz vasos e potes plásticos, tá? Para condicionar diversos produtos como shampoo, hidratante, sabão líquido, entre outros. Abriu o processo seletivo para o cargo, né, de técnica eletrotécnica, dando oportunidade para os profissionais, né, com ou sem experiência na área. Então era a chance do Gustavo, e eu ia falar do Guga, né? Ó, ó a intimidade. Devido ao seu crescimento, ele precisou contratar um técnico, a Ingetec, né, no caso, para trabalhar em máquinas injetoras,
que possuem, né, conhecimento em sistema eletrohidráulico. Ah, eletrohidráulico, beleza. E eletropneumático. E divulgou suas vagas nas instituições escolares, inclusive, né, pelo menos as que eu conheço ali, da Vila Canaã, do Charuri, do IB, geralmente no local ali onde o pessoal na cantina ali, né, tem as TVs lá com as vagas, né, tem nos murais ali também nos corredores, né, já fui ali na unidade em Tumbiara, tinha uma larga ali oferecimento aí de vagas ali, de Tumbiara, Quirinópolis também, tá? Então, Gustavo se considera dentro do perfil. Ah, eu, né, recém-formado aqui, vamos supor que ele nunca estagiou, né? Ele só fez o curso aqui. Então, a primeira atividade proposta pelo recrutador lá da Ingetec e supervisor da empresa, o José Edson, foi elaborar o acionamento eletropneumático atendendo os critérios de funcionamento e segurança solicitados, né? Utilizando o software FluidSim. Então, isso daqui é a prova lá do processo seletivo. Isso aqui poderia muito bem ser, viu? Na verdade, ela já foi. O processo de corte, aqui está explicando lá na prova, de materiais é muito utilizado na indústria. Essas máquinas possuem um grande risco de acidente devido à postura dos operadores de fazer pequenos ajustes no mesmo instante em que aciona a máquina. Para garantir a segurança do operador, um sistema muito utilizado é o bimanual, tá? Que consiste em acionar dois botões, ou seja, ele utiliza dois botões em válvulas diferentes, tá? Ao mesmo tempo para que a máquina funcione, ou seja, essa poderia ser uma guilhotina aqui de uma máquina ali que faz o corte de papel ali, por exemplo, né? E aí às vezes o processo produtivo ele é muito próximo ali do operador e às vezes, vamos supor, ele aciona a mão, né, o botão com uma mão aqui, a mão esquerda e a direita, às vezes ele quer mexer ali, fazer alguma coisa, e para segurança, né, para evitar que o braço, algum membro dele aí seja decepado, ou até mesmo, né, um acidente ali, né, ou pior, igual eu comentei aqui, tem esse comando bimanual. Então, basicamente, é o cilindro aqui com pistão, né? Ele tem um retorno por mola, ó, quando ele tem esse desenhozinho, é retorno por mola. Mas aqui, ó, ele já faz a descrição, tá? Dois botões pneumáticos, né? 3x2, né? Segundo a aula passada, 3 é o quê? É a quantidade de vias, tá vendo? Ó, uma seta são duas vias. O, essa, hum, esse bloqueio aqui, né? Quando eu chamo esse T aqui, eu chamei de bloqueio, porque o ar ou a água não vai passar por ele, tá? Já eu preciso de duas vias para eu poder passar. Então ela é 3 por 2 vias, né? Porque 3 é a quantidade de vias, tá? E 2 é a quantidade de posições. Desligado, né? Que é essa posição aqui, ligado. Beleza. Uma válvula de simultaneidade, ou seja, essa válvula, a ideia é o quê? Se somente se, né? É a lógica E, né? Se somente se os dois botões estiver acionado, é que ela vai liberar ar para o pistão, tá? Então a prova é essa, professor. Abre lá o Fluidisim pneumática, tá? E aí você criar esse circuito. Aí vão fazer, né? Vou dar uma de telecurso segundo grau. Se liga então que é hora da revisão, né? Você vai abrir na folhazinha aqui, ó, Ctrl N, né? A folha de projeto. Você vai vir aqui em é, biblioteca, tá? Visão geral. Lembrando aqui, pessoal, para o bom andamento aqui da nossa web aula aqui, você tá vendo aqui, ó, que a visão geral aqui, o arquivo, eu vou manter ele aqui na página aqui, ó,
para vocês terem a visualização ao mesmo tempo aqui do circuito, né? Então, ó, o que que a gente precisa aqui? A gente precisa de um pistão, né? De simples ação, um retorno por mola, ó, já tem um aqui, ó. Esse aqui é. E aí, detalhe, ó, para você entregar a sua atividade, você vem aqui, ó, inserir, tá? E aí, ó, você pode inserir equipamentos, lista, aqui, ó, texto, tá? Aí você vem aqui, aí você coloca, né? Montagem um. Você pode vir no próprio texto que você já colocou aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, ó. Atividade um. Aí você põe. Aqui, ó, professor, para eu lembrar aqui, para eu não corrigir minha própria tarefa, tá? Pablo. É interessante, tá? Que você identifique aqui, tá? O circuito. Inclusive, ó, vamos achar a válvula de simultaneidade aqui, ó. Agora, vamos achar as válvulas 3 por 2 vias, né? Aí a nomenclatura é essa daqui, mas sempre lembre, 3 vias e 2 posições, tá? Então, ó, tá vendo, ó, 3 por 2, né? Por N, né? Tá vendo aqui, ó? Aí você pega aqui, ó, 3 por N quer dizer que ele tem 3, inclusive o desenho é o mesmo, tá? A entrada é nesse primeiro bloqueio aqui, então tá ok, show de bola. Dá 2 cliques, tá? Para você configurar ela. Tá vendo que ela tem manual, né? Manual, é botão mecânico. E o retorno pela parte esquerda aqui da válvula, aqui, ó, retorno por mola. Beleza. E daí, ó, você pode, ó, Ctrl C. Eu tô indo rápido aqui, tá? Para você recordar aqui também. Se recordar e eu conseguir no tempo aqui da nossa aula dar a instrução para vocês, instrução básica aqui para vocês conseguirem, beleza? O que está faltando agora? A unidade de conservação. Basicamente tem a parte, tem o manômetro, tem a outra parte aqui que você vai ter que colocar aqui, né? Que é o retorno, escoamento do ar, tá? Eu vou salvar aqui essa atividade, inclusive, ó, eu já ia esquecendo, ó, vem aqui em salvar, daí ele por padrão, se for o instalado aqui, né, ele vai para essa pasta CT, né, que é a extensão do arquivo, ele já vai automaticamente. Eu, para não dar BO, eu vou colocar aqui na área de trabalho, eu vou pôr a TV 1, eu tenho que lembrar aqui, Mineiros. Pablo, licença. Sim, pois não. Pablo, então quer dizer que se a gente fizer o diagrama das atividades e colocar em cima a atividade um, 2 e meio que mandar o print ou PDF, tá aceitável, então. Sim, sim. Mas Não o bom que precisa. Quer dizer, eu não vi as outras, só vi a primeira, mas se tiver alguma para descrever, então a gente só descreve ela e manda o diagrama, certo? sim, sim. Inclusive, eu vou mostrar aqui como que você gera o PDF dele e também você pode até gerar se você tiver o AutoCAD, né? Que é aluno que manda o AutoCAD e manda o arquivo aqui. É porque eu É, entrei, eu consegui só entrar agora, uhum. mas você já ensinou, se não me engano, na aula passada, como abre esse Sim, diagrama de pneumática, né? isso. Dá uma conferida na aula anterior aqui, né? O básico da nomenclatura. Eu estou revisando aqui, ó. Inclusive Mas agora, ó. Pode falar, né? no caso de cima não tem, né? Não, pro cá de cima até tem, viu? Mas só que ele já é redondo ali, ele já tem a aplicação.
já pronta lá, se eu não me engano. Tem um aplica... Depois eu mostro aqui para você. Já tem ela pronta lá. Eu não sei se dá para você fazer do zero, viu? Confesso que Mas eu. esse Ah, programa aí é no caso de cima, não é? não, esse daqui é o Fluid Sim. Ele é da fabricante da Ah, Festo. tá, entendi. Era só essa Aí, dúvida ó, é mesmo. esse Obrigado. daqui, ó. Olha, ó, Fluid Sim Festo. Aí esse aqui é a opção de instalação. E aqui, ó, ficou faltando esse triângulo aqui, ele representa o compressor, tá? Ou o sistema pneumático que você vai alimentar ele. E aí, para você interligar tudo, igual tá aqui no exercício, né? Você vem, passa o mouse aqui em cima, ó. Você não precisa nem apertar em nada ainda, né? Criou a mira, né? Você segura com o botão, né, esquerdo do mouse e leva até o ponto de interligação aqui, ó, que é ligar o compressor no manômetro. Aí você liga aqui, ó, na mesma posição aqui, né, a posição desligada, que é o bloqueio. Aí você vem aqui, ó, tá vendo que ele no outro do bimanual aqui, ó, ele deve ter uma conexão tipo T aqui, ó. E aí, ó, você marca em algum ponto aqui, ó, ele já faz o nó, que seria a conexão tipo T aqui, para interligar os dois, ou ele poderia vir, né? O ideal seria desse jeito aqui, ó. E aqui a saída da válvula 3x2, ó, clica, arrasta, né? Aperta, aí solta aqui, ó. Aí você pode ir em qualquer um, ó. Você vem aqui, ó, clicou, né? Aí leva aqui e solta. Aí ele já faz a interligação na hora. Deixa eu salvando aqui. Beleza, a Se- primeira montagem aqui ela tá pronta, tá? Tá faltando uma coisa aqui, ó. Vocês estão vendo que no desenho aqui não tem, mas é o filtro, tá? É igual eu expliquei na aula passada, dependendo do sistema, se for um sistema aí é, limpo, né? Por exemplo, em uma indústria alimentícia, esse ar ele tem que ser tratado, né, na hora dele sair. E aqui é porque o ar, né, ele vai ser pressurizado. O ar, quando você aperta os dois, ele vai ficar preso aqui na tubulação. E aí, aí ele fica preso só quando você aperta um, né? Quando você aperta o outro, e aí essa válvula de simultaneidade ela vai liberar e fazer com que empurre o pistão aqui, tá? Aí na hora que eu solto os dois botões ou eu solto um deles, ele vai retornar e vai ser liberado aqui, ó, na válvula. Aí para isso eu tenho que vir aqui, ó, você vem, apareceu a mirazinha, né? Em vez de você clicar e arrastar, você dá dois cliques, que aí vai aparecer a opção de escape. Aí nesse caso você vai colocar essa opção aqui que parece uma rolha, tá? Essa opção aqui é o filtro lá, o coalescente que eu mostrei na aula passada. Vai vir aqui também, ó, dá dois cliques, ok. Acho que agora, se eu não tiver esquecido de nada, ó, vamos simular aqui, ó. De novo, ó, apareceu o circuito aqui, ó, ele tá ligado, né, o compressor, tem ar pressurizado chegando até as duas válvulas. Daí, para você conseguir apertá-las do mesmo, né, porque você só clicando com o mouse aqui, ó, ele tá azul claro, é porque o sistema tá ligado, mas não tem ar ainda liberado aqui, ó. Na hora que ele ficar azul escuro, ele tá liberado. Daí o que que você vai fazer? Se eu não me engano, é o Shift, na hora que você aperta aqui, então é o Ctrl. Você deixa o. Entendi, ó. O Shift, que é aquela. O Shift do teclado, ó, você deixa ele apertado. Você pode até soltar, que aí você simula como se eu ainda estivesse apertando aqui, ó. Você continua com o Shift apertado, ó. E aí você pode até saltar ele. Se fosse o Ctrl, não, ele tinha que ficar apertado no teclado aqui, ó. Aqui eu acabei de simular, ó. Tá vendo que a válvula de simultaneidade ela só libera o ar quando os dois estão pressionados aqui. É por isso que ficou azul escuro, ó. E aí ele liberou, né, o pistão para fazer o corte lá da peça, né? E é igual tá falando aqui na prova aqui.
né, nessa prova simulada aqui, né, é um dispositivo de segurança. Então, ele vai utilizar dois botões, né, a válvula de simultaneidade, para ela simular a lógica E, né, a lógica em que só se os dois botões estiverem acionados é que eu vou ter o acionamento do pistão. Aí depois, ó, na hora que você desaciona qualquer um deles, ó, ele fica. Deixa eu apertar aqui de novo. Ó, e se somente se os dois estiverem acionados. Agora vamos ver o próximo aqui. Na montagem 2 do desafio aqui, deixa eu. Para ficar fácil aqui da gente enxergar. Aí você pode até aproveitar aqui, ó. Aproveita, ó. Aí Ctrl C, Ctrl V. Se ele, na hora que você apertar, você tiver igual eu que usando as duas telas, eu coloco assim, né? Porque até mesmo quando você estiver fazendo atividade aí, né? É bom você visualizar aqui, né? Se ela desaparecer, é porque provavelmente ela foi para fora do papel virtual aqui. Aí você vai encontrar ela numa região aqui. Você vai abrir mais aqui, né? Aí provavelmente você encontra ela aí. Se você fez o Ctrl C, Ctrl V e não apareceu, né? Você dá dois cliques e aí você edita aqui, ó, montagem 2, dá Enter, né? Aí a montagem 2, eu vou para gente até mesmo aproveitar aqui a primeira montagem, ó. Eu vou copiar tudinho aqui, ó, vou fazer Ctrl C, Ctrl V, ó. Aí você não clica ainda, ó, que com tudo selecionado, ó, você consegue até movimentar ela aqui, ó, para ficar mais fácil. Beleza. Aqui, ó, você está vendo que é uma válvula diferente, né? Então ela não é necessária aqui. Beleza. O pistão ainda é o mesmo, retorno por mola. Acionamento, o ar vai ser só na cabeça do pistão aqui. Beleza. Então vamos ver qual que é a segunda aplicação aqui. Em máquinas que existe menor risco de acidente e o operador precisa de versatilidade na operação, pode ser utilizado um acionamento em que o operador pode utilizar um botão ou um pedal, ou seja, ele pode ligar tanto por esse botão aqui, então aqui está ok, inclusive ela é 3 por 2 vias, né? 3 vias, né? Que é a quantidade em cada posição, né? Eu tenho três, ó. Uma, duas, a seta eu conto como duas vias, né? E o bloqueio eu conto como uma via. Então, nessa posição, eu tenho três vias e automaticamente, se ela é de duas posições, na outra posição, ela também vai ter três vias, ó. Um bloqueio e uma seta que significa duas vias, ou seja, o ar vai passar livremente aqui, ó, e vai voltar aqui para o filtro, aqui no caso, aqui, filtro do ar. O segundo aqui é um pedal, né? Então você vem aqui para editar, ó, dá dois cliques, vem no manual, né? Tá vendo aqui o pedal? Esse outro aqui, pedal, ó, você tá vendo que o botão tem a mesma opção, a alavanca também tem, né? Essa opção é ela ter uma trava, tá? Você aperta e pode deixar ele travado sozinho nessa ranhura aqui, é uma trava mecânica. Mas para esse caso aqui, você vai utilizar, tá? O pedal sem trava. O retorno continua sendo por mola, né? Então tá ok pela direita, né? Ó, fizemos a edição aqui. Agora essa válvula aqui, ó. Então ele utiliza duas válvulas, né? é, 3 por 2 vias, um pedal pneumático, né, com a válvula 3 por 2 vias e uma válvula alternadora. Ah, então essa válvula que vai permitir ligar a hora liga, hora desliga, essa válvula bem aqui, alternadora. Inclusive esse desenho aqui, ele parece muito com a original aqui, que um ela tem uma bola aqui mesmo, aqui, ó, na hora essa esferazinha ela sai
e ela trava aqui no meio, na verdade ela não trava no meio, mas ela trava um pouquinho para cá, ó, e ela deixa com que o ar passe saindo, né, da alimentação hidráulica do lado esquerdo aqui, e do mesmo jeito ela faz para o lado direito aqui. Então é só apareceu a mira, segura com o esquerdo e solta na conexão, tá? Mesmo jeito, ó, segura aqui, apareceu a mira, solta, segura aqui e solta na conexão. Vou salvar aqui. Vamos simular, provavelmente vai funcionar de forma correta. Ó, então essa aqui é a lógica ou, ó. Ah, eu quero apertando aqui, o processo ele está longe, né? Ou seja, eu não posso ao mesmo tempo operar e enfiar a mão ali na linha de produção, por exemplo, né? Então, eu apertei aqui, a, é, ou às vezes o processo não é perigoso, né? E daí eu apertei, acionei o pistão. Ou então, se eu vier aqui, o pedal, eu preciso por algum motivo as duas mãos estar livres, né? Eu aperto o pedal aqui, que fica na parte de baixo aqui do posto de trabalho, né? E daí o ar, ó, ele vem e aciona aqui a peça, né? Aciona aqui o pistão aqui para fazer a seleção da peça ou o descarte ou desvio ali, geralmente em produções pequenas aí, né, industriais. Isso acontece. Vamos ver agora a montagem 3, que aí é a montagem eletropneumática. E ela aqui é um pouquinho mais complexa, mas mesmo assim eu vou utilizar os três aqui. Eu vou. Essa daqui dá até para eu aproveitar aqui. Ctrl C, Ctrl V aqui. Ela é eletropneumática, porque eu li aqui também, mas é porque eu já vi que é a válvula solenoide aqui. E essa daqui, ó, eu vou descartar. Vou até tirar esse T daqui, ó. Essa válvula de simultaneidade também, eu vou utilizar ela para esse primeiro acionamento. E eu vou utilizar uma, ó, vamos contar aqui, uma, duas, três, quatro, cinco. Então ela é 5 por 2, ó, igual tá falando aqui, ó. Válvula solenoide 5 por 2. Então a gente vai encontrar aqui, ó, no biblioteca, na visão geral aqui, ó, tem 5 barra N, né? Então a gente vem aqui, ó, já encontramos a 5. Vamos dar uma personalizada na 3 por 2 aqui. Dá dois cliques. Aí aqui, ó, você vem no manual e deixa na parte branca, que é como se você estivesse fisicamente tirando o botão ali do acionamento manual. Agora você vai vir aqui e acionar o pneumático. O retorno continua sendo por mola, né? Inclusive o cilindro aqui, ele tem um retorno por mola também. Uma coisa interessante aqui, igual eu ensinei lá na primeira aula, ó, ele já deu a tag de VS1, válvula solenoide 1, para a primeira aqui. A segunda, vamos personalizar ela, é uma válvula solenoide A2, né? O retorno dela é por mola, é uma 5 por 2 aqui. Ele já deu o acrônimo dela de VS2. Por que que dá esse nome? Para justamente, né, os programas CLPs aí, por exemplo, conseguir identificar lá no processo produtivo aí. Às vezes o mais difícil, pessoal, da gente, numa aula dessa aqui, ou de instalações industriais, é a gente visualizar, tá? Visualizar esse processo aqui, né? É a forma da gente tentar visualizar o mínimo
a gente ir falando, mostrando algum projeto, né? A gente dando exemplos, né? Aqui, ó, o segundo pistão, inclusive, ele é igual àquele lá do exercício, de um dos exercícios que a gente viu na a outra turma, eu mostrei foi outro exercício. A turma que a aula é amanhã de Jataí, que ela tá na mesma OC que vocês, ó, de dupla ação, né? Porque ela precisa tanto do ar para acionar o pistão quanto do ar para retrair ele. Já esse daqui, ó, o comandado pela válvula solenoide 1, ele só precisa do ar para empurrar. E aí não, né? Inclusive as lógicas lá no CLP vão ser diferentes, né? Para ambos aí. Ó, só vem aqui, mira aqui, né? Leva até a ligação. Inclusive é a partir do 2 aqui. Faça a interligação aqui, a partir desse, né? Aqui a gente tem que tomar cuidado, porque ele tem que ter um duplo, vou até dar um zoom aqui, ele tem que ter um duplo escape. O escape tanto na hora dele vazar o ar dele por aqui, ó. Se não me falha a memória, acho que é por aqui. Deixa eu ver. E aqui, ó. Por isso que eu dei o zoom para saída do ar. E aqui, ó, no meio. Ele precisa tanto para ele esvaziar, né? Precisa sair o ar daqui. E para ele também retrair, precisa que esse ar sair daqui. Ok. E aqui, ó, ele ainda pede para você fazer um contato elétrico. Aí é por isso que vocês fizeram. Vamos já testar aqui para ver se já deu certo aqui, ó. Se você clicar no próprio componente aqui, ó, você está simulando que a válvula solenoide aqui, né, ela tem um eletroímã aqui. Aí na hora que o eletroímã aciona, ele aperta a válvula, né, ele aciona ela aqui, tá? Esse daqui também, ó, tá funcionando ok. Agora a gente precisa só ligar lá no painel, né? Então tem esse diagrama aqui que ele simboliza. E aqui, esse aqui é um pouquinho mais chato. Aí vamos. Eu acho que se eu abrir aqui, acho que vai dar. Aí você vai pegar a alimentação dele aqui. Ah, é porque tá simulando, ó. Lembre, ó, sempre quando você estiver simulando, você não dá para você tirar ele daqui, porque você clica e arrasta. A referência de 0 volts lá no painel de comando. E aqui, ó, se você for notar, ó, eu poderia colocar essa válvula solenoide aqui, ó. Você pode até torná-la mais simplificada aqui, tá? Eu vou fazer isso, eu vou simplificar o desenho aqui. Aí, ó, você tem a alimentação, né? O positivo, o negativo. O comando aqui, ó, você tem que encontrar o botão de acionamento, o normal aberto para acionar o circuito e o normal fechado aqui para você desligar o circuito. E tem que tomar cuidado para você não usar ele com trava. Ó. Isso aqui é a versão com trava do normal fechado e do normal aberto. O que a gente precisa mais aqui é dos contatos aqui, ó, lá do contato auxiliar do contator, que no caso aqui eles dão o nome de relé aqui, tá? E eu vou usar só um, tá? Vou pôr a válvula solenoide aqui. Deixa eu pegar aqui esse aqui, ó, é
É a bobina do contator aqui, ó. Isso aqui que ele tá chamando de relé é a bobina do contator, tá? E aí, você vai ter que nomear aqui, ó. Por exemplo, aqui é C1, né? O botão, ele nomeou de S1, switch 1. O contato auxiliar desse contator, né, pro comando lá para o CLP entender é esse. Ah, a referência, já vou pôr a referência aqui do zero. Não, não vou pôr ainda não. Ah, falta agora a válvula solenoide aqui, ó. Provavelmente você, né, você imaginou que o... Eu vou pôr aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou interligar aqui, deixa eu... S01, que ele deu o nome aqui, né? Eu vou dar uma simplificada aqui. Inclusive, eu vou apagar aqui essa conexão. Vou aproveitar aqui, ó. Aí, Ctrl C, Ctrl V. Daí, ó, você evita de clicar automaticamente. Você vem com as setas do teclado aqui, ó. Aí você até dá uma alinhada aqui. Agora, ó, você só tem que lembrar, tomar cuidado aqui, ó. É o S02, né? Aqui a botoeira seria o S2. E o contator, né? Aí nomeia como contator 2, porque senão o próprio fluidicinho vai dar conflito na hora de comandar. Aí agora tá bom para a gente fechar eles aqui, ó. Você vem aqui, tá? Fecha. Clica, arrasta aqui. Eu simplifiquei, tá? Eu esqueci de dar o nome, né, para as válvulas, né, para ela comunicar. Opa. Tem que ser exatamente o mesmo caractere, porque senão pode dar problema. É a VS2. Isso aqui ó, nada mais é do que o selo na hora que você liga na botoeira lá, porque tem um retorno, o retorno por mola. Acho que agora dá. Deixa eu salvar aqui. Vamos ver se vai dar ok aqui. Eu vou acionar. Acionei, ó. Inclusive no Fluid Sim, quando a parte elétrica aqui de comando está acionado, né, ele aí poderia muito bem, tá? Essa válvula solenoide ela tá tagueada lá com o CLP, tá? Ou então o operador, né, lá no painel lá também. Aí você liga você pode ligar, né, fazer o comando pelo painel ou desligar pelo painel, ou então a válvula solenoide aqui vem, né, e o CLP lá, né? O CLP vem, ele bypassa aqui e faz a ligação, né, da válvula solenoide e dá o comando sem o operador vir aqui e dar esse comando, tá? E aí, no caso aqui, o outro, né, já é o VS2 aqui, tá? Aqui eu coloquei só mesmo por economia aqui na nossa tela aqui, tá? Aqui ele colocou separadinho para você ver aqui, ó, que aí na ligação, né, do normal aberto aqui, né, que aí quando ele é energizado, ele fica normal fechado, que aí é o selo, né, o selo de acionamento.
Daí ele vai fazer o fechamento aqui, ó. E aí, ó, independente, ó, o CLP ou o operador, né, fazer a ligação tanto no 1 quanto no 2, tá? Eles estão funcionando, né, tagueados aqui, ou por CLP ou por portas diferentes, né? Ou então pelo operador lá nos botões que ficam lá na frente do painel. Às vezes fica num painel de comando também. Às vezes fica no painel de comando, no próprio, na frente lá do painel, né? A botoeira, e também ligado com o CLP, né? Com o sistema lá. Beleza. Daí, ó, tem adicional aqui, antes da gente finalizar a gravação da web aula de hoje. Você pode gerar o arquivo aqui, né? Você pode salvar, ó, imprimir, né? Você vem aqui, imprimir aqui, é porque está dando o endereço da impressora aqui, ó. Imprimir em PDF. Pode ser também assim, né? Que aí ele vai. E também você pode gerar o arquivo TXF, que é o arquivo genérico para qualquer programa, inclusive o AutoCAD, né? Como o AutoCAD detém aí o formato DWG, tá? E aí ele vai salvar em DXF, salvar aqui na área de trabalho, né, em DXF, e aí você com, né, com o programa aí do AutoCAD, cadê? Deixa eu ver. Acho que foi na área de trabalho que salvou. Aí ele salva também no formato DXF aqui, cadê? Ah, tá aqui, ó. É porque ele abriu primeiro e tá tentando abrir na última atualização minha aqui. Aí você consegue. Aí na hora que você abre ele em DXF, para você fazer alguma alteração, ele vai e pede para você salvar. Aí é na segunda vez, quando você abre ele em DXF e salva ele com o mesmo nome em DWG. Essa última atualização eu praticamente nem abri. Aqui, ó. Ele abre tudo em DWG. Vai montagem 2, com desenho. Inclusive, né? Às vezes, dependendo lá na indústria, você tem que montar um esquema aí de uma máquina. Tem que imprimir isso num A4, por exemplo, para colocar atrás do painel lá, mostrando o esquema daquele circuito, tá? Beleza? Então tá, Matheus. Alguma dúvida mais? Não? Professor, esse aplicativo que o Sim. senhor está mexendo nos O Fluid, pneumáticos, no sim. pneumático, você explicou como baixa também, né? Sim, expliquei nessa primeira aula aqui, ó. Tá, então obrigado. Ele fica aqui, a primeira, eu coloquei as duas versões, tá? Ele tá aqui na biblioteca, aqui, ó, nessa pasta aqui, ó. Aí esse zipado você funciona ele sem você funciona ele com na pasta direto, aí eu explico lá. E esses dois aqui, ó, esse foi o que eu utilizei hoje, ó, o pneumática, o executável e tem o hidráulica que a gente vai utilizar na próxima aula, executável também. Beleza? Então você tem Tá. essas três opções aí. Ou ele é executável ou ele direto lá na pasta. Aí eu explico como é que funciona lá. Fluidicinho, né? Fluid sim, isso mesmo.
Tá, muito obrigado. Valeu. Boa noite aí, bom Então, já vou descanso. encerrar aqui, tá, pessoal? Fica com Deus, tá, Matheus? Obrigado.